Se a gente é realmente livre para escolher, como a gente pode explicar alguém que tenta mudar um hábito e fracassa? É a ilusão do querer ou não querer. Sabe aquela promessa de se exercitar mais, de comer melhor, de dormir mais cedo? Muitas vezes as pessoas começam e de repente elas são puxadas de volta para o seu velho padrão. Se fosse tão simples quanto querer, todo mundo já teria um estilo de vida saudável. Uma coisa que pode ajudar a gente a compreender melhor é que os nossos comportamentos eles não surgem do nada. Eles são condicionados por padrões que vão se repetindo, que vão dando estímulos para o nosso organismo, sem que a gente perceba e vão colocando a gente num determinado caminho para ação. Como você já sabe, a gente não é máquina com um centro de controle ali absoluto. A gente é um sistema vivo que tem múltiplas forças interagindo o tempo todo. Por isso que eu acho legal entender o comportamento como se fosse um jogo de probabilidades. E aqui está o ponto central. Pequenas mudanças, elas podem desencadear efeitos em cascata e transformar completamente a trajetória de um comportamento. É tentador a gente pensar que a gente tem controle total sobre as nossas escolhas, mas na realidade os nossos desejos e decisões são moldados por fatores genéticos, fisiológicos, psicológicos, ambientais, sociais. Isso é, a nossa biologia, os hábitos que a gente construiu ao longo dos anos e o ambiente ao nosso redor influenciam o nosso comportamento. Só que nessa interação, pequenas variáveis podem determinar se você vai se levantar ou se afundar mais no sofá. Isso significa que mudar exige algo mais do que pura força de vontade. E essa falsa ideia de um livre arbítrio absoluto faz a gente acreditar que basta querer para conseguir. Olha, é assim até certo ponto, mas também não é. A gente não é exatamente uma marionete do destino. O comportamento não é um código fixo, mas é um sistema dinâmico. Ele possui esses padrões que se repetem porque são as opções mais prováveis. É uma questão de probabilística. A boa notícia é que a gente pode perturbar esses padrões e tornar as escolhas melhores, vamos dizer assim, mais prováveis de acontecer. E aí que vem o motivo de eu querer fazer esse vídeo aqui. A liberdade verdadeira não é escolher sem influências, porque isso é impossível, mas é entender as forças que te movem e usar essas forças a seu favor. O nosso corpo não está programado para gastar energia à toa, por exemplo. Então, durante milhões de anos, o movimento só acontecia quando era necessário, né, para fugir, caçar, explorar e tal. E no mundo moderno, onde tudo está ao alcance de um clique, um caminho muito provável para o teu organismo é o sedentarismo. Se há meses, anos, você não se exercita, seu sistema consolida esse padrão. Mas qualquer mudança, por menor que seja, pode abalar essa estrutura. Começa a mudar a rota para casa, inclui pequenas caminhadas, experimenta uma atividade física nova. Tudo isso são perturbações que, se repetidas, podem alterar a probabilidade do que vai acontecer. E isso pode virar o seu novo normal. Cara, ninguém decide do nada gostar de exercício. Mas dá para ir mexendo nas variáveis que tornam a movimentação uma coisa mais provável. Então, se você quer se movimentar mais, não confia só na força de vontade, modifica seu ambiente, arranja um lugar de fácil acesso no qual você pode se movimentar, arruma um parceiro de treino, se inscreve num grupo, isso muda essas probabilidades. Você quer comer melhor? Não conta só com autocontrole. Você pode tornar uma escolha errada mais difícil. Não tem, por exemplo, comida ultraprocessada em casa. E no campo da movimentação não é só sobre atividade física, mas sobre o movimento também. Pense em alguém que passa o dia inteiro sentado. O corpo dessa pessoa vai se moldando essa realidade. Mas quando o contexto muda, quando, por exemplo, você troca a cadeira por um outro instrumento, uma bola, um banquinho, ou você começa a andar descalço, explorar movimentos diferentes, as respostas motoras novas começam a emergir naturalmente. A maior prisão é acreditar que você está totalmente no controle. Mas lembra, não ter um livre arbítrio absoluto não significa não ter liberdade. A liberdade nesse sentido não é escolher qualquer coisa do nada. É entender as regras do jogo e mexer nas peças certas para mudar os resultados. Quando você percebe que você evita subir uma escada, por exemplo, por hábito, você pode questionar essa escolha e romper com ela. Quando você altera o ambiente, você cria o compromisso social do treino, como eu disse, ou então você pode até deixar um espaço livre para se movimentar num ambiente que você está sempre vendo. Ou sei lá, muda a rota para você andar mais. Teste essas pequenas perturbações, movimentos diferentes, desafios. Até uma simples troca no seu calçado já pode iniciar uma transformação. O lance talvez seja reconhecer que o nosso comportamento segue essas tendências e que aos poucos a gente pode ir deslocando essa probabilidade ao favor daquilo que a gente quer mudar. A ausência do livre-arbítrio absoluto não significa que seu destino está selado. As condicionantes sim existem, mas também tem espaço para manobra.
cada escolha consciente, cada ajuste no ambiente, cada perturbação intencional vai aumentando essa nossa margem de ação. Ser livre não é escolher qualquer coisa, mas saber como influenciar os fatores que determinam essas nossas escolhas. O nosso sistema de movimento é um grande espelho desse processo, porque pequenos ajustes hoje podem abrir um repertório completamente novo amanhã. Porque assim, tudo aquilo que você repete vai se fortalecendo, até mesmo você experimentar coisas novas. O que hoje parece difícil ou improvável, com pequenas mudanças ao longo do tempo, pode se tornar a opção mais provável. Então a pergunta necessariamente não é se você tem livre-arbítrio para se movimentar, mas sim o que você pode mudar hoje para tornar um movimento mais provável amanhã. Movimento é mais tempo do que espaço. O que eu quero dizer? Aprender um movimento é uma questão mais de tempo do que do espaço, é mais de processo do que do destino. Deixa eu explicar um pouco melhor. Imagina quando alguém não consegue fazer um movimento. Muitas vezes não é só porque a pessoa não entendeu, o corpo não entendeu. É porque o organismo ainda não teve tempo de experimentar, testar e retestar as variáveis que influenciam nesse movimento. Mas no mundo viciado em resultado da semana, em métrica para postar no Instagram, em fazer em 7, 20 dias o que a biologia levou milhões de anos para lapidar, a gente esquece que aprender movimento é mais como amadurecer uma fruta, sabe? Não dá para você ficar empurrando o relógio. Então, como profissionais, talvez a nossa função mais ignorada seja proteger esse tempo de aprendizagem. Movimento não é um app que você instala, é uma planta que você cultiva. É muito difícil perceber que tem algo de errado se você já nasceu imerso no mundo moderno. A incompatibilidade evolutiva ela se esconde atrás da normalidade cultural. Agora imagina, você acorda um dia e percebe que tudo ao seu redor está errado. Os sons, os cheiros, os ritmos, a velocidade com que as coisas acontecem, o tipo de tarefa que você faz, o jeito que você senta, que você anda, que você vive. É como se alguém tivesse pego um bicho da floresta e colocado no 23º andar de um prédio comercial, com um ar-condicionado a 16 graus Celsius e uma luz branca piscando ali no teto. Agora imagina que esse bicho é você. E o pior, você nasceu aqui e não entende que isso não é normal. Mas o seu corpo carrega 300 mil anos de tentativas, erros, acertos, fugas, caçadas, jogos, quedas, risos, sustos, galhos, pedras, terra. Ele quer resolver um problema com o corpo inteiro, e não com um computador e uma IA. Ele quer tocar o chão com as mãos, explorar o espaço com os pés, falhar, tentar de novo, aprender. Mas você está sentado, parado. Talvez você esteja 3 horas no mesmo lugar. E se esse for o caso, ao menos agora, felizmente, você está vendo isso aqui. Às vezes a gente não entende por que de estar tão esquisito. Por que o nosso corpo dói sem ter batido? Por que a nossa mente trava sem ter um problema concreto? É como a gente está num mundo feito para outra espécie. E não é sobre ser contra a cidade, o prédio, a cadeira, o celular, seja o que for. É sobre a gente conseguir lembrar de onde a gente veio e entender o que ficou pelo caminho. Não dá para a gente ser feliz, em paz, quando o corpo inteiro está em guerra. Você sabe que inflação é foda, só complica a vida das pessoas comuns. E eu não tô falando dessa inflação, só dessa inflação que você tá pensando. Eu tô falando de uma inflação que vem na estética física e que pode estar começando a vir para o movimento. E ela está sendo alimentada pela dinâmica das redes sociais. Então o que era considerado bom no passado, progressivamente vai sendo visto como algo básico. Isso vai alimentando padrões de referências que vão se insuflando e ficam inatingíveis para a maioria das pessoas. Onde isso fica mais claro é no shape. O conceito do bombado está fora do controle. Pensa no seguinte, nos anos 80 o Schwarzenegger era um monstro, era uma pessoa quase inatingível. Hoje tem um monte de carinha aí no Instagram que está ou no nível do cara ou já faz ele parecer um amador. Óbvio que existe todo um progresso no conhecimento sobre esse tema, mas eu não estou falando desse fenômeno, eu estou falando do fenômeno social. Outro exemplo que o pessoal costuma dar bastante é do Wolverine nos anos 2000. O físico do cara, na época, era considerado um físico maneiro. Hoje, o próprio ator teve que fazer um baita de um treinamento para modificar ali o formato do corpo dele, para o pessoal da internet não ficar chamando ele de pai de família que faz crossfit 3 vezes por semana, como se isso também fosse uma coisa ruim, sacou? Então, as redes sociais e essa popularização de influenciadores, celebridades e subcelebridades do fitness, pelo menos dentro da bolha, acaba contribuindo para essa idealização de corpos que estão cada vez maiores,
cada vez mais definidos. E o problema é que isso vai se afastando de uma concepção que é mais equilibrada e mais realista de saúde. E aí tem um alerta que eu queria fazer para o pessoal que me segue aqui. Talvez a gente tenha que tomar cuidado também com o movimento. A gente não pode fazer com que ele vire só um desfile extremo da performance e a gente deixe de lado a funcionalidade comum. Como as redes sociais vão contribuindo automaticamente para essa normalização do extremo, porque favorece um conteúdo que é mais chamativo, um conteúdo que ele é mais performático, é natural que isso aconteça pelos próprios mecanismos, né, da rede social. Não é que é natural, mas assim, é como a rede social funciona. A gente precisa prestar atenção nesse fenômeno. O que acontece é que aquilo que era considerado, vamos dizer, suficiente antes, no passado, vai se passando por um processo de sensibilização. Isso é o que alimenta essa inflação dentro da bolha dos entusiastas. A gente vai ficando sensibilizado com coisas que cada vez são melhores, né? E aí tudo bem, você até acaba chamando a atenção de um ou outro que já estava mais predisposto a querer desenvolver essa habilidade ou querer desenvolver esse corpo, mas para a maioria das pessoas isso não faz sentido. Então você tem uma escalada de parâmetro de referência, tanto visual quanto estética, tanto do corpo, né, do físico do corpo, quanto da complexidade do movimento. Isso vai criando um cenário de referências e de expectativas que são inatingíveis para a maioria dessas pessoas. Eu tenho medo que isso aconteça com o movimento, a gente precisa prestar atenção. Eu lembro da época, né, 15 anos atrás, que falar nas redes sociais para as pessoas ficarem de cócoras já era muito. E pasme, muita gente ainda precisa desse estímulo para ficar de cócoras. Só que a bolha que a gente está inserido, nós que desenvolvemos conteúdo, nós profissionais, às vezes ela pode não mostrar. O maior problema disso, e eu quero mostrar com mais detalhes num outro vídeo falando das evidências em relação a isso, é que enquanto esse tipo de coisa está acontecendo, o sedentarismo só cresce na população em geral. Eu sei que você tem a percepção de que isso não está acontecendo, de que as pessoas estão mais ativas, mas não é verdade. O sedentarismo está crescendo, a inatividade física está crescendo. Então o que eu acho que a gente pode primeiro reconhecer aqui? Primeiro, a questão de que os algoritmos eles vão favorecer aquilo que chama mais atenção, e isso, a longo prazo e dentro da bolha, vai reforçando esse processo de sensibilização, e a gente para de se comunicar com pessoas que estão fora da bolha, pessoas comuns, que é o que a gente mais precisa atingir. E aí a comunicação que a gente vai fazendo, tudo bem, atinge as pessoas que já estão convencidas da importância do movimento, mas ficam restritos só a elas. A gente acaba não falando com o público que mais precisaria se engajar. É também o pregar para convertido, tema que eu também quero tratar aqui com mais detalhe em um outro vídeo, tá? Mas resumidamente, a régua fica alta demais para pessoas comuns se identificarem. E isso acaba circulando só para quem já está predisposto, ou quem já está convencido, ou quem já estaria predisposto a engajar em uma prática de atividade física ou numa mentalidade de desenvolver melhor a sua movimentação ou seu físico, ou seja o que for, tá? Então essa escalada de excesso na bolha dos entusiastas, ela acaba não ajudando esse problema, que é o problema real, que são pessoas que precisam se mover mais. Então é uma incompatibilidade entre algoritmo e saúde pública. O algoritmo não recompensa um caminho que é possível, ele gosta desse exagero. E quem está começando já entra achando que está atrasado. É um comentário comum de pessoas que, por exemplo, descobrem escolas de movimento, se aquilo é para elas, elas acham que aquilo não é para elas. Então quem nunca treinou não precisa de uma referência de uma pessoa fazendo algo praticamente sobre-humano. Precisa sentir que existe um caminho possível. Então talvez seja a hora da gente lembrar que o básico, numa população que nem o básico está fazendo, já é bom o suficiente. Nem todo mundo precisa fazer algo extraordinário com o corpo, mas realmente todo mundo precisa se mexer. Então normalizar o excesso não ajuda a promover o movimento para fora da bolha. E as redes sociais simplesmente não favorecem esse furar de bolha, pelo menos não nos moldes que a gente está fazendo. Quando essa bolha é furada, ela acaba sendo furada no que eu chamo de uma fetichização do life hack, das dicas, sabe? Faça isso para ter aquilo e tal. Mas, enfim, será que é esse o caminho que a gente quer? A gente quer reduzir tudo isso a essas coisas menores? E claro que uma pessoa ou outra vai se aprofundar mais, mas a gente está falando de saúde pública aqui. O que eu enxergo como uma solução que para mim faz mais sentido é que quando você está presencialmente, fica mais claro quantos ganhos que estão acontecendo ali, que nas redes sociais podem até parecer pequenos, são na verdade muito relevantes. Então, claro, eu acredito que a gente precisa sim achar modos diferentes de se comunicar com as pessoas. Eu me incluo nisso para evitar essa inflação,
mas a gente precisa também estimular mais experiências reais, mais experiências offline, porque nesse tipo de experiência é praticamente impossível que exista esse mecanismo de inflação, sabe? Porque quando você tá lá, fica muito claro que todo mundo tem o que ganhar, que todo mundo pode desenvolver alguma coisa e que as práticas podem sim ser para todos os tipos de pessoas, para todas as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que não estão convencidas, que não estão engajadas em praticar atividade física. É nelas que a gente precisa pensar. Elas são a maioria das pessoas hoje. Não se deixe enganar pela sua bolha, pela nossa bolha. Hoje eu tô a fim de falar sobre pecado para vocês. Porque tem um tipo de luxúria que ela não se manifesta eroticamente. Ela se manifesta aqui, nessa telinha que você tá me assistindo. Ela tá nesse prazer de deslizar o dedo por um novo atalho para a vida perfeita. Sabe as dicas sobre a vida? Os life hacks? Pois é, eu acho que eles estão virando um fetiche da sociedade atual. Cada vez mais a gente tem caído nessa. E não é o primeiro movimento de life hack que a gente cai. Foi assim com produtividade, com dieta, meditação, aprendizado. Agora eu estou falando mais especificamente mesmo de movimento. A lógica para todos esses temas acaba sendo quase sempre a mesma. Você pega algo que deveria ser um processo vivo, cheio de nuance, e transforma num conjunto de dicas para você otimizar a sua vida. Isso mexe com uma coisa, porque as pessoas querem um truque infalível, sabe? Ela não quer passar pelo processo para se movimentar melhor, para ser mais ativa, ela quer aquele segredinho. Então tem uma pandemia de X coisas que você precisa corrigir antes de fazer não sei o quê, sabe? É um culto a microajustes, é um fetiche por essa otimização. E aí isso está chegando no movimento, só que a complexidade da vida ela não consegue ser domada por um checklist. Não é como se cada parte do nosso corpo fosse cada função, um bug que está esperando uma atualização, sabe? O que antes era sobre a gente explorar o corpo, viver o movimento, virou uma sequência desses hacks, desses biohacks, de hacks biomecânicos, de hacks, enfim, sem desbloquear o seu tornozelo, blá, 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 blá. Sem ativar o core do seu pé, blé, blé, blé. Sem estabilizar a escápula, bli, 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 bli. E adivinha, cara, isso não tem nada de novo. A gente já empacotou o fitness na estética da performance. A gente já vendeu a alimentação como uma espécie de engenharia metabólica. E agora a gente está transformando o movimento nesse tipo de coisa. Só que tem um problema. O movimento não quer ser destravado. Ele precisa ser vivido. Já fiz alguns vídeos sobre isso aqui. O corpo não é um smartphone, sabe? Que precisa da atualização. Ou você se mexe ou você não está se mexendo. Mas como todo atalho, o barato, sei lá, sai caro, entendeu? Porque essa excitação por esse atalho que vai mudar a sua vida, ele some na primeira vez que você se aprofunda e percebe bem que, bom, aquilo que você está querendo desenvolver exige vivência, nuance, adaptação. Tem um probleminha nisso aí. É que pode ser que ao invés da pessoa se dar conta que essa parada não dá certo, ao invés dela encarar a realidade, ela pode buscar uma outra dose de fantasia. Um outro vídeo, um outro curso, uma outra promessa. O que eu acho disso? Eu acho que a gente precisa cagar menos regra, menos diquinha e mais vivência. A gente precisa de menos hack e mais life, sacou? Seja mais humano. Dá para colocar o vídeo em 2x? Resumo do ChatGPT, acesso vitalício, 42 horas de aula online. Eu leio por ler, daqui a pouco eu já esqueci de tudo. Como eu ofereço autonomia sem nunca ter vivido a minha própria? Não dá para falar de movimento de forma genuína sem falar de vida. E é por conta disso que o movimento humano não pode ser compreendido sem ser experimentado. Nunca na história a gente aprendeu sem trocar olho no olho, sem quebrar a cabeça juntos, sem colocar o corpo inteiro para pensar. De que adianta profissionais que sabem repetir, mas que não sabem se colocar no lugar do outro? O que eu quero dizer é que, sem passar pelo processo de aprender a se movimentar, a gente fica anestesiado das dificuldades que a pessoa que a gente cuida enfrenta. Nos dias que a gente fica junto no FBA Movimentação, não é só aprender um conteúdo, são dias de chão, de suor, de risada, de porrada, de dúvida, de desconforto, de boas conversas, mas, sobretudo, de ideias que vão perspassar os nossos corpos. São dias para relembrar que o conhecimento ele não nasce para ser consumido, só faz sentido se ele for vivido. Uma prova que tem coisa que nenhum curso online consegue te entregar, porque conexão humana não dá para baixar, não dá para assistir em 2x. Você vive essa conexão ou não?
Se você tivesse que ser uma planta, você preferir ser um bonsai ou uma árvore na floresta? Você pode passar a vida inteira podando o seu movimento para caber numa estética bonita. Você pode seguir protocolo atrás de protocolo, repetindo tudo aquilo que você ouviu e não questionou. Você pode até montar uma prática inteira baseada em exercícios que são performáticos, específicos, analíticos, que servem só para aquele contexto e virar exatamente isso, um bonsai. Bonito, admirado, mas você está preso num vaso bem pequenininho, dependendo de alguém para viver, limitado por cortes que são sucessivos em tudo que faria você crescer de verdade. Esse monte de exercício que viraliza por aí, na real, não é exercício complexo, é só complicado. É só mais uma forma sofisticada de te manter domesticado. Enquanto isso, a floresta está lá, te esperando, solta, caótica, viva, apresentando possibilidades para a planta que ninguém consegue coreografar, porque a floresta ela não pede permissão, ela não cabe dentro de um molde artificial, ela cresce, ela se espalha, ela se adapta e, mais importante, ela persiste, ela sobrevive. Ela é o fruto de milhões de anos de experimentação prática biológica. É um sistema adaptativo, sensível às mudanças no seu entorno. E claro que eu não estou mais falando de floresta, mas estou falando do movimento humano. Você não nasceu para ficar bonito no vídeo. Você nasceu para se mover como quem está vivo, para escutar o seu próprio corpo e o corpo dos outros, para criar condições para o movimento acontecer, não para impor ele, se você for um profissional. Sabe o que a floresta exige? Tempo, escuta, diversidade, presença. Não é sobre você decorar o exercício, é sobre você entender qual tipo de ecossistema você está cultivando. Você quer o quê? Você quer alguém que precisa de poda constante ou alguém que sabe se autorregular? Se você cuida do corpo de alguém, você tem uma escolha que está meio que na sua mão. Você vai ser o jardineiro que poda ou um guardião que protege esse corpo. O mundo já está cheio de bonsais. O que falta mesmo é quem tem a coragem de cultivar a floresta. Vamos supor que você queira voar. Não adianta você sair batendo o braço igual um pássaro. Nenhum humano conseguiu voar antes da gente compreender as leis da aerodinâmica. Acredite, um monte de gente bastante inteligente, inclusive, tentou e falhou miseravelmente. Da mesma forma que a gente não voa sem compreender o papel da sustentação, da resistência do ar, do empuxo, será que é possível a gente viver bem sem conhecer as leis fundamentais da vida? Historicamente, você vai ver que a gente já tentou inúmeras vezes desafiar as leis da natureza, mas a gente só conseguiu resultados reais quando a gente compreendeu essas leis primeiro. O mesmo acontece com o corpo, com a vida, com o movimento, enfim. A gente precisa compreender os princípios que regem a movimentação, a adaptação, e a biologia evolutiva traz pra gente, então, quais são as grandes leis invisíveis que determinam a nossa forma de existir enquanto uma entidade biológica, social, psicológica. E, claro, se movimentar, que é o que mais nos interessa. E do mesmo jeito que acontece com as leis da física, não importa se você ignora essas leis biológicas, elas não te ignoram. Assim como um engenheiro não precisa reinventar a aerodinâmica para projetar aviões melhores, um profissional do movimento também não precisa inventar metodologias mirabolantes. Ele só precisa entender a biologia que está ali. O pior disso tudo é que a maioria dos profissionais só descobre isso tarde demais, quando a vida já deu porrada suficiente para deixar claro que não adianta a gente espernear. As regras não mudam só porque alguém quis. Então, a meu ver, não adianta a gente ficar lutando contra as leis da vida ou fingir que elas não existem e acabar despencando na hora de voar. Eu acho que o melhor é tentar entender essas leis o melhor possível e usar elas para a gente decolar.